Ouça com atenção. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 28 e 29. Eu tenho certeza que aquele seu pregador favorito, que vorazmente cobra de você o dízimo, e que cita textos da Bíblia, eu tenho certeza que ele jamais citou esse texto, que manda que de cada 3 dízimos, 1 você não entregue, você distribua para necessitados. E eu tenho a esperança que só isso desperte em você curiosidade suficiente para você ficar aqui comigo hoje, porque eu quero discorrer sobre todos os textos da Bíblia que falam sobre dízimo e lhe explicar por que isso está errado. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Esse aqui é o quadro Pergunte Aqui. Eu costumo brincar, né? Pergunte aqui, vai que eu respondo. Se você está chegando agora, o canal aqui não é sobre perguntas e respostas, nem é um canal de pregação. Esse aqui é um canal de exposição continuada da Bíblia. O que é isso? Eu pego um livro da Bíblia, abro no primeiro capítulo, no primeiro verso e vou explicando capítulo por capítulo, verso por verso, dando contexto histórico, político, geográfico, cultural, enfim, explicando palavras, explicando tradução. Nesse momento que eu estou aqui gravando, a gente está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, mas sempre tem perguntas das pessoas, seja perguntas dos meus antigos alunos, que era aula presencial, do pessoal que hoje vê os vídeos, e aí essa pergunta sobre dízimo é recorrente. Então, eu vou abordar em vídeo, sim, e vou fazer isso de uma maneira didática, e vou ajudar você a entender esse tema de uma vez por todas. Eu vou abordar aqui todos os textos da Bíblia Sagrada sobre dízimo e também vou lhe ensinar sobre oferta e a diferença dessas coisas. E eu peguei esse primeiro texto realmente para chamar a sua atenção. Por quê? Porque eu sei que isso não é ensinado. Porque não vai cooperar com os objetivos de quem lhe cobra o dízimo. Eu vou tratar desse tema com muito amor, porque eu sei e eu conheço. Tem gente honesta mesmo, que não mete a mão no dinheiro da igreja, mas que acredita no dízimo. E tanto entrega quanto recolhe dízimos. Então, em homenagem a essas pessoas honestas, que eu conheço inclusive, eu vou trilhar esse caminho com amor e com cuidado, porque eu sei que não só de desonestos tem esse caminho de pessoas que cobram dinheiros dos outros. Tem pessoas realmente bem intencionadas e equivocadas no seu conhecimento, na limitação do seu conteúdo. E esse primeiro texto já foi para lhe chamar a atenção. Então vamos lá? Vou dividir aqui por didática a cobrança do dízimo na Bíblia em 4 períodos históricos. Primeiro, eu vou tratar antes da lei de Moisés, porque a lei de Moisés é o clássico da cobrança de dízimo. Depois eu vou tratar da lei de Moisés dentro do Antigo Testamento, depois a lei de Moisés no Novo Testamento, que é do comecinho do Novo até a cruz do Calvário, ali se encerra a lei de Moisés, e depois o Novo Testamento após a cruz do Calvário, tudo que trata sobre dízimo. O que acontece hoje? Qual é a prática comum? A prática comum é pegar Malaquias 3:10, tirar do seu contexto e chamar você de ladrão, se você não der 1/10 da sua renda para a igreja. Tem aqueles que cobram 1/10 do líquido, tem os que cobram 1/10 do bruto, tem aqueles que cobram 1/10 de qualquer coisa. Não vou entrar nesses pormenores, eu vou lá para o que a Bíblia diz. Então vamos começar. Onde é que aparece o dízimo primeiro na Bíblia? É a mesma história que é a primeira e a última. A última está em Hebreus, a primeira está em Gênesis, as duas falam sobre Abraão. Abraão teve um episódio em que pessoas foram sequestradas, bens foram roubados por uma quadrilha de salteadores que eram reis da antiguidade. Não passavam de grandes assaltantes, né? E aí Abraão junta o seu grupo e parte no encalço desses perversos, consegue recuperar todas as pessoas que foram levadas como escravas, todas, e os bens. Aí Abraão pega da sua parte, daquilo que ele recuperou para si, dos seus bens, e ele procura um sacerdote, um homem chamado Melquisedeque. E ele dá um dízimo, 1/10 daquilo que ele recuperou, ele entrega como oferta. Melquisedeque, ele prefigura o próprio Cristo. E é isso que vai ser tratado lá em Hebreus, né? A superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao de Levi, que é um descendente de Abraão. Já vou lhe adiantar aqui, é porque como Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Melquisedeque era maior, né? E aí Abraão faz isso. Então, não tem norma, não tem uma obrigação para ninguém,
E Abraão não era um homem que dava o dízimo, ele deu uma única vez na sua vida, pelo menos nas escrituras, só aparece uma vez, como celebração de um ato de bondade de Deus. Então, quem quiser seguir Abraão, escolha um momento da sua vida, algo importante que aconteceu e que teve um resultado financeiro e dê um décimo daquilo. Mas isso não é regra, não tem regra nenhuma aqui na história de Abraão. E isso está em Gênesis 14, 20. Depois vem a história de Jacó, em Gênesis 28, especificamente no verso 22, né? Jacó promete dar dízimo para Deus. Aqui é um problemão para Jacó, porque Deus já tinha falado que ia abençoar Jacó. Deus já falou, eu estou contigo e eu vou te abençoar e tu vai prosperar nos teus caminhos. Né? Prosperar a gente não é ganhar dinheiro, tá? Prosperar é alcançar resultado. Isso pode incluir dinheiro, isso também trata de outros resultados na vida, enfim. E aí Jacó fala assim, se tu me abençoares, Deus já falou que vai abençoar. Jacó duvida de Deus e ainda fala assim, eu vou te dar 10%, que é o dízimo. Então esse aqui é um péssimo negócio, é uma péssima ideia tentar seguir esse exemplo de Jacó, porque Jacó tentou barganhar com Deus uma coisa que Deus já tinha dado de graça para ele. Ele duvidou de Deus e ofereceu dinheiro. Mau negócio, não vá por aí. Depois a gente tem alguns textos em Levítico que algumas traduções trazem a expressão dízima. Não é a obrigação de dar um décimo das rendas, mas são receitas. Dízima como um décimo, né? Um décimo de uma medida. Então pegue lá uma medida, sei lá, um bato, um efá, um hin, que são medidas de época, né? Tire 3 décimos dessa medida de farinha e misture com isso para fazer uma receita que seria usada como oferta. Então aqui não é obrigação de dar dízimo, nem vou tratar esses textos, mas vou citar para você, se você quiser conferir, né? Levítico 14, 10, Levítico 14, 21, Levítico 23, 13, 23, 17 e 24, 5. Todos são textos sobre receitas de ofertas que incluíam décimas medidas de alguma coisa, normalmente farinha, tá? Mas não a obrigação de dar dízimo. E aí, chegamos então em Levítico 27, os versos 30 e 32, que é onde sim Deus fala, olha, de tudo que vocês escolherem, dos seus animais, de tudo, vocês vão dar um décimo, vocês vão me entregar um décimo como obrigação legal, são os dízimos de vocês. Aqui então aparece a obrigação do dízimo, e essa obrigação está dentro da lei de Moisés, e a lei de Moisés não é para a igreja. Se você duvida, pense comigo, por que então que a igreja não queima bruxas? Porque está na lei de Moisés, porque não é para a igreja. Apesar de que já queimou no passado usando esse texto fora do seu propósito, né? A lei proíbe um homem de fazer a barba, a lei proíbe um homem de cortar a costeleta, a lei proíbe um ser humano de comer camarão, de comer porco, a lei proíbe uma mulher menstruada de participar do serviço religioso, a lei proíbe alguém que participou de um funeral de participar do serviço religioso. Imagine você que enterra um ente querido depois ser proibido de participar de uma celebração cristã. Isso é lei. É a lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi cumprida só por um homem, Jesus. E ela foi encerrada e concluída na cruz. Se você tem dúvida, estude Gálatas. Nós ainda estudaremos juntos. Também Romanos. A lei não é para a igreja. A lei ela serviu como, a Bíblia usa a expressão, um aio, né, um guia para o povo enquanto não chegou Cristo. Ela mostrou o pecado, ela deu a direção, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Cristo cumpriu e encerrou a lei. Então a lei não é para a igreja. O pessoal que cobra alguma coisa, tem o pessoal que cobra comida, né, que diz que não pode comer certos alimentos porque a lei diz. Mas eles excluem outros textos da lei, pegam só esse. Tem o pessoal que cobra o dízimo, também, pega só esse. Tem o pessoal que, enfim, cobra o sábado, né, exclui o resto. Isso é um problema, né? As pessoas estão escolhendo porções da lei para tentar impor. Já tentaram no passado impor a circuncisão, também, porque a lei dizia, né, isso foi um grande tema lá no Novo Testamento também. Então a lei não é para a igreja. Nós lemos isso em Gálatas, tá? Não vou fazer agora o estudo de Gálatas, por quê? Porque está no forno, eu estou preparando um estudo completo da carta de Paulo aos Gálatas, e aí sim eu vou tratar de toda a questão da graça e da lei e da diferença, e que a lei não é para a igreja, mas você tem sua Bíblia, você pode ler Gálatas e entender isso. Então, seguindo nos textos, né? Eu vou aqui citar para você. Se você quiser anote, eu posso deixar também tudo aqui anotado. Eu vou deixar aqui anotado, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu vou deixar todos os textos aqui para que você possa conferir. Números 18, 21, Números 18 e 24, 18 e 26, 18 e 28, 18 e 30, são todos textos falando da obrigação de dar 10%.
Deuteronômio 12, 6 também fala sobre isso. Deuteronômio 12, 11 também. Deuteronômio 12, 17 também. Deuteronômio 14, 22 também. E Deuteronômio 14, 23 também. Todos os textos dentro da lei, botando essa imposição do dízimo. Aí vem aquele texto que eu citei para você, né? Que o pessoal não prega, porque vai ficar ruim para eles, né? Ao fim de cada 3 anos, tirarás de todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolherás na tua cidade. Porque os dízimos eles não ficavam na cidade. Eles mandavam lá para a capital. Primeiro, não tinha uma capital oficial, mas tinha um lugar onde estava o templo móvel, né, que era o tabernáculo, depois tinha Jerusalém e eles mandavam para lá. Aqui não. É mais ou menos assim, você dá 2 na igreja e 1 você guarda. Né? Então virão levita, os levitas eram da tribo de Levi. Aqui para explicar rapidamente, tá? Eram 12 tribos. Quando chegaram na terra prometida, Deus entregou terra só para 11. Para os levitas ele não entregou terra. Disse assim, vocês vão ser o serviço santo. E aí os outros sustentam vocês com o dízimo. Entendeu a lógica? Eles não recebiam terra para trabalhar, recebiam a obrigação de trabalhar no serviço santo, e os outros sustentavam eles com o dízimo. Por isso que na lei funcionava assim. E o Senhor fala, então vocês pegam o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão na sua cidade, e eles vão comer e se fartar, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Porque o dízimo era anual, né? Era ciclo de colheita. Não era como hoje que a gente recebe por mês, alguns por semana, alguns por quinzena. Lá se recebia quando a terra dava, que era cada ano. Então era isso, dê 2 dízimos no templo, o terceiro você guarda aqui na sua cidade, e aí distribua para o levita local, que está aqui, para os necessitados, viúva, órfão, estrangeiro, enfim, ajude os pobres com esse dízimo. Deuteronômio 26, 13 e 14 é o povo, é uma ordem para quando fizer tudo certo, então proclamar, né, a sua vida de fé, e aí dizer, Senhor, eu fiz o certo, eu entreguei o dízimo, né? Aí passamos da lei para o período sob a lei, né? No Antigo Testamento, temos lá nos livros de Samuel, o povo querendo um rei, e Samuel dizendo, gente, não é bom negócio ter rei, é melhor que o Senhor seja o rei. O povo, não, queremos um rei. Ele fala, olha, o rei, ele vai pegar 1/10 do que vocês têm para ele, fora o dízimo da lei, tá? Então, 1 Samuel 8,15 e 8,17, ele está falando isso, olha, o rei vai pegar para ele mais 1/10, são os impostos, né? Naquele tempo, os impostos davam mais ou menos 1/10 da renda. Compare com o que é hoje. Segundo Crônicas 31, 5 e 6, 31, 12, também Neemias 10, 37 e 38, Neemias 12, 44, esses textos todos, juntos com Neemias 13, 5 e Neemias 13, 12, são restauração. O povo parou de dar o dízimo, o templo ficou em ruínas, e aí são relatos de o povo voltando a dar o dízimo, e os levitas então voltando ao serviço santo. Amós 4,4 é uma repreensão. O Senhor lá, pela boca do profeta, está chamando a atenção do povo, né, que faz um monte de maldade e ainda mistura maldade com religião. Continuem transgredindo, continuem fazendo mal, tragam aí todo dia aí os seus sacrifícios, a cada 3 dias os seus dízimos, mas numa repreensão, né, dentro da lei ainda. Aí vem aquele texto que os pregadores bem intencionados, mas equivocados, usam muito, né, que é Malaquias 3, 9 e 10, mas que também é o texto preferido dos mal intencionados que, assim, querem muito arrancar o seu dinheiro, né? Eles pegam um texto que o profeta Malaquias escreveu em primeiro lugar. Malaquias está repreendendo os líderes religiosos, o texto dele abre, Malaquias 1 é uma repreensão para os chefes da religião, mas lá no 3 ele dá uma repreensão no povo também, que não está mais trazendo dízimo. A religião está corrompida e o povo para de trazer o dízimo. Então ele fala lá, com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim roubam, vocês, toda a nação. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E prove-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e não vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Aqui dentro do contexto da lei, o Senhor sim mandou fazer, porque era lei, e eles não estavam cumprindo. E aí o pessoal pega esse texto aqui para impor essa obrigação. É o texto favorito, né? Pegar um texto lá de Malaquias, profeta do Antigo Testamento, tirar o texto do seu contexto, não explicar o que é lei, não explicar por que a gente não cumpre o resto da lei, e aí vai o coitado do cristão que não sabe disso, acha que tem que fazer porque é lei, aí abre um texto lá da lei que tem alguma obrigação religiosa completamente estranha pra gente e fica confuso. Mas está na Bíblia. Então quer dizer que eu não posso usar uma roupa que tem 2 tecidos misturados? Está na Bíblia, está lá. Porque, claro, se está lá a obrigação de dar dinheiro, também está a obrigação de não comer certos alimentos, também está a obrigação, então não pode no campo semear 2 sementes diferentes no campo, está na lei.
Tá vendo a confusão que vai dando isso? Porque o sujeito resolve reativar a lei para o que lhe convém, e aí o cristão vai lá ler um monte de texto da lei e fica confuso, porque fica assim, mas se tem que fazer esse, por que não tem que fazer o outro? Porque não tem que fazer nenhum. Essa é a verdade. A lei não é para a igreja. A lei é para o antigo Israel, sob a aliança da lei, até a cruz do Calvário. Então agora encerramos o segundo período, né? O primeiro foi o dízimo antes da lei, que eu lhe contei o caso de Abraão e de Jacó. O dízimo na lei no Antigo Testamento, e agora vem o dízimo na lei no Novo Testamento. Tem lei no Novo Testamento? Sim. Até a cruz de Cristo a lei estava em vigor. Quer um exemplo? Jesus curou um leproso. O que ele mandou o leproso fazer? Vai e oferece o sacrifício que Moisés prescreveu. Cumpre a lei. Sabe o que era o sacrifício? Era um animal que era degolado na beira do altar e o sangue era aspergido. Você não quer fazer isso hoje não, né? Pois é, isso é lei. Isso é a lei de Moisés. Estava em vigor? Estava. Jesus mandou fazer? Mandou. Por quê? Porque ele não tinha ainda ido para a cruz. Então tem lei no Novo Testamento? Tem. Antes da cruz? Tem. Tem alguns casos ali que Jesus manda cumprir a lei, tá? Então, inclusive ele falou, vocês não pensam que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir. Tanto que ele foi o único ser humano que cumpriu a lei. Porque o resto é assim, né? Cumpre num e falha no resto. E Jesus não, ele cumpriu tudo. Por quê? Porque ele é perfeito. Então vamos lá. Mateus 23:3 e Lucas 11:42 tratam basicamente do mesmo momento, que é quando Jesus está repreendendo os fariseus, os mestres da lei, porque esses davam dízimo até do tempero que plantavam no quintal. Do dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas negavam a justiça, a fé, a misericórdia. O Senhor fala, façam as duas coisas. Façam uma, mas não negligenciem a outra. Né? Deem o dízimo de vocês aí, mas olha só, justiça, fé, misericórdia. Pratiquem essas coisas. Então, estava valendo ali? Estava valendo sim. Estava valendo. Como também estava valendo o sacrifício. Tem que ter entendimento, períodos diferentes, momentos diferentes. Lucas 18:12, aqui já era um homem soberbo, dizendo que ele tinha, vamos dizer assim, uma superioridade espiritual porque ele dava dízimo. Então aqui não é uma ordem para dar dízimo, é só um relato triste de alguém que se acha melhor do que os outros porque dá dízimo. E então chegamos em Hebreus capítulo 7, né, os versos 2-9, que é quando o escritor de Hebreus retoma a história de Abraão. Mas aqui ele fala de dízimo, ele toca no assunto dízimo, mas o tema não é esse, tá? Eu vou explicar qual é o tema. O sacerdócio de Jesus Cristo, Jesus era da tribo de Judá. E até o autor de Hebreus fala assim, não se tem notícia de sacerdócio na tribo de Judá. Então, ele é um sacerdote único, né? Lá atrás teve Melquisedeque, que era um sacerdote também único. Melquisedeque era maior do que Abraão. Por quê? Porque Abraão deu dízimo para ele e foi abençoado por ele. O maior abençoou o menor. Por isso que ele falou de dízimo, entendeu? De Abraão é que vem um sacerdócio lá de Israel, que é o de Levi, o de Arão, né? Então ele falou, então esse sacerdócio é menor do que o de Melquisedeque. Se Melquisedeque prefigura o Cristo, então você entendeu que o sacerdócio de Cristo é maior. E aí, só para dar uma complementada aqui, né? Não é o tema de hoje, mas Cristo fez o sacrifício perfeito, tá? Por isso que a gente não tem também mais sacrifício, porque ele foi o Cordeiro de Deus. Ele é, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro sacrificado uma vez por todos e encerrou. E aí acabou os textos sobre dízimo, era isso. E aqui eu vou pegar o texto que foi me perguntado, que é o texto de Coríntios, né? Que estabelece a lógica das finanças na igreja, que é 1 Coríntios 9. Eu não vou ler o capítulo inteiro para você lê com atenção, mas eu posso pontuar algumas coisas, né? Que aqui o apóstolo Paulo fala que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia com fartura, colhe com fartura. Ele está falando de semear, o que é? Ofertar, ajudar os outros. Mas ele fala algo muito interessante, não dê, cada um dê conforme determinou no seu coração. Nunca com pesar, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então não dê com pesar, não dê por obrigação. Quer coisa mais obrigada do que o dízimo? Aí a pessoa vem lá, já vê até a musiquinha de louvor ao dízimo. Misericórdia, né? Gente, a gente louva a Deus. Que tristeza que me deu um dia que eu estava numa igreja que tinha até coreografia de louvor ao dízimo. As pessoas cantando lá e o refrão era dízimo, dízimo, dízimo e louvores ao dízimo. Não tinha louvor a Deus naquela música. Que lástima. E aí tem gente que fala da alegria de dar o dízimo. Sério? Porque assim, a alegria de ajudar o necessitado eu sei que tem. Porque você sabe que aquela pessoa vai sair daquela situação. Pelo menos por aquele dia. Então Paulo fala, não dê por obrigação.
Dê o que você propôs no seu coração. Ah, então quanto é que eu dou? O que você propõe no seu coração. Tá, e se eu quiser dar um 10º? Se é isso que você propõe no seu coração, ok. Se você está fazendo isso porque alguém lhe obrigou, tá errado. E se você quiser dar 20%, 25%, 21%, cada mês um valor diferente, isso é entre você e Deus. E eu não estou dizendo isso como uma maldição, né? Que tipo, Deus vai te pegar. Não. A Bíblia fala isso. Você põe no seu coração e aí você entrega. Pronto. Pronto assim. Não tem essa obrigação, tá? Então, a relação da igreja, do povo de Deus, com as finanças no serviço santo é essa. Você se propõe um valor, e aí você vai lá e separa esse valor, e depois que você separou esse valor, você entrega esse valor. E tá resolvido. E quanto que é isso? Não interessa, é você que decide, é você que escolhe, e a igreja do Senhor vive assim, muito bem, obrigado, desde que ela existe. Ela viveu assim 19 séculos, com um ou outro pontualmente querendo lá cobrar dízimo. No século XX essa prática pegou forte, ela vem especialmente dos Estados Unidos. Lá um grupo criou isso, né, como um dogma deles e isso se espalhou. Infelizmente se espalhou até para igrejas tradicionais que sabem que isso está errado. Pregador com formação em seminário aderiu a isso porque dá dinheiro. E você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E então isso se espalhou, né, como um fogo aí. Muita gente fazendo isso, mas hoje, enquanto eu falo com você, tem igreja, sim, que vive e faz missão e se expande e ajuda necessitados, sim, sem cobrar dízimo. Ensinando as pessoas o valor da oferta. E sem apelação, sem choradeira, sem ameaça, tem, tá? Eu, particularmente, me recuso a fazer parte de uma instituição que mente para as pessoas, dizendo que elas têm que dar um 10º do que ganham, fazendo com que as pessoas fiquem mais pobres a cada dia, para que a instituição ou os seus membros da sua elite fiquem mais ricos a cada dia, às custas do trabalho do povo. Eu me recuso a participar disso. Eu não participo. Eu já deixei de participar de um grupo porque eu descobri que eles estavam fazendo isso. Isso é inaceitável. Qualquer pregador, qualquer teólogo, qualquer professor que conhece as Escrituras Sagradas tem obrigação de instruir o seu povo que o dízimo não é obrigação para a igreja. O dízimo era obrigação para o antigo Israel sob a lei. E na igreja é isso aqui, ó. É isso aqui, é 2 Coríntios 9. Cada um dê conforme propôs no seu coração. Tem regras naturais, né? Quem semeia, colhe. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É isso. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por quê? Porque aqui o apóstolo e o grupo dele levaram essas ofertas para necessitados em outro lugar. Você vê isso hoje? Você vê isso hoje, grandes arrecadações para pobres, para necessitados? Eu vejo em alguns lugares, mas eu vejo muito mais gente pedindo dinheiro para seus grandes projetos. Eu já comentei aqui no canal. Gente pedindo dízimo e oferta para comprar jatinho. Jesus andava a pé. Os apóstolos andavam a pé. E hoje tem gente que está dizendo que para se locomover, para anunciar o evangelho, precisa de um jatinho. Jesus andava a pé. Esse é um assunto que é caro para mim. Porque eu tenho visto pessoas pobres ficando mais pobres ainda por exploração religiosa e acreditando em promessas que Deus nunca fez, achando que por dar um 10º da sua renda vão sair da situação que estão, enquanto que deveria ser ensinado elas a se aprimorar, enfim, todo esse assunto que você já sabe, e a dar o que está no seu coração. Tem gente hoje dando dízimo por obrigação que era para estar sendo sustentado pela igreja, porque está com filho doente, porque está com desemprego na sua casa, porque está passando necessitado e está lá tentando tirar de onde não tem para dar um 10º, porque senão o pastor amaldiçoa. Por favor, você que é instruído na Bíblia, não feche os seus olhos para a verdade desse livro. Não coopere com um sistema maligno que está arrancando o dinheiro das pessoas e empobrecendo o pobre para enriquecer uma liderança que não quer trabalhar, que quer viver às custas dos outros. Eu sei que tem pastor decente e mal instruído que está cobrando dízimo por falta de conhecimento. Deus tenha misericórdia, eu oro por cada um de vocês.
Que Deus abra suas mentes. Mas o que eu tenho visto é gente muito instruída, habilidosa na palavra, que cita aqui, versos e versos de cabeça, escolhendo não ensinar certas porções para poder ficar com o seu dinheiro. Agora você já sabe a verdade. Você faz o que quiser. E se você for como eu, que não participa de uma instituição que arranca dinheiro dos outros, vou lhe dar uma boa notícia. Tem sim instituições sérias. Tem sim grupos sérios que não tiram dinheiro dos outros. Porque para mim não basta. Não basta eu saber que eu não sou obrigado a dar um décimo e olhar para o meu irmão pobre, sentado no banco ao meu lado, passando necessidade, e saber que aquela pessoa está morrendo de medo de Deus, achando que Deus vai mandar um diabo na casa dele e deixar o filho dele doente se ele não der um décimo do seu dinheiro para o pastor. Eu não consigo participar de uma coisa assim. Se você consegue, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida e toque o seu coração. Eu tenho um sonho que todos esses grupos que estão usurpando a palavra de Deus e tirando o dinheiro do povo, minguem. Simplesmente porque o povo vai abrir os seus olhos, vai conhecer a Bíblia, vai entender a verdade e vão passar a ajudar os necessitados. E dinheiro para a igreja se dá? Claro, também está na Bíblia, o Novo Testamento também ensina isso. A gente compartilha os nossos recursos com quem compartilha a palavra com a gente. Também está lá. E de que forma? Como você escolher, como você põe no seu coração. Mas não por obrigação, não por medo, não por uma imposição de uma lei que não é para você. Abra seu olho. E você que tem dúvidas, deixe suas dúvidas aqui, tá? É um prazer, é um privilégio poder ajudar você. Eu sei que o vídeo ficou longão, esse vídeo ficou mais longo do que os outros, porque era muito tema, né? Mas deixe aqui suas perguntas, é um prazer, um privilégio poder ajudar você. E se você está conhecendo o canal agora, dá uma explorada, tá? O nosso foco aqui é estudo continuado da Bíblia. E aqui eu vou invocar o nome de Deus, mas não é em vão, é com muito temor a Deus. Pelo amor que Deus tem por mim, por você, por todos os perdidos e por todos que já andam com Ele. Não compactue com gente que está arrancando do necessitado. Você sabe na Bíblia o quanto Deus se importa com o pobre e com o necessitado. Se importe também. Ajude o necessitado. E ajude o necessitado a não ser usurpado. Porque é uma tristeza a gente ver uma pessoa que precisava estar recebendo uma cesta básica, tirando lá do que não tem. Não porque ela ama como a viúva pobre que quer dar 2 moedinhas, mas porque ela está morrendo de medo da pregação falsa daquele pastor que disse que Deus vai mandar um demônio na casa dela se ela não der aquele dinheiro. Deus tenha misericórdia do nosso país, Deus tenha misericórdia desse mundo e da sua igreja, que em tantos lugares está pervertida pelo amor ao dinheiro.